here sleeping all alone. So long here's the pain. Someone get inside it to finally drift away. Someone gets excited in a chapel yard. Catches a bouquet. Another lays a dozen white roses on the grave. Yeah, to be yourself is all that you can do. Oh, to be yourself is all that you can do. Someone found salvation in everyone, not her only pain. Someone tries to hide yourself down inside himself, you breathe. Someone swears his true love until the end of time. Another runs away, separate or united, healthy or insane. To be yourself is all that you can do. Oh, to be yourself is all that you can do. Voltamos com Beer Juice no Calei de hoje. Por aqui, o assunto é a China. Pessoal, a China é o terceiro maior país do mundo. A economia desse país é um capítulo à parte. No mês passado, o Escritório Nacional de Estatísticas divulgou que o país cresceu quase 7%, número que é acima do esperado no primeiro trimestre desse ano. Explicam esse desenvolvimento as vendas de produtos e serviços, os bons resultados no comércio externo e na atividade industrial. Agora eu quero conversar com o Danilo. Ele é professor de Kung Fu, pessoal, há 12 anos. Como eu disse lá no início do programa, eu quero saber de você por que abrir uma academia de Kung Fu em BH. O Kung Fu é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, quando a gente pensa em Kung Fu, a gente pensa primeiramente em desenvolver o físico, entrar em forma, ter mais agilidade física. Mas o Kung Fu, especialmente na nossa escola, a gente dá uma ênfase além disso, de trabalhar também os aspectos mentais, que a gente vê em virtudes, por exemplo. Então, muita gente fala, eu quero treinar Kung Fu para ter mais disciplina. E o Kung Fu pode proporcionar isso. Não só disciplina, como paciência, força de vontade, determinação. Então, é a integração do desenvolvimento físico e o desenvolvimento mental, que é a grande sacada do Kung Fu. E para você como pessoa, o que te traz de bom? Eu acho que o Kung Fu ele me trouxe muita paz e muita capacidade de realização. Então, eu consigo usar o que eu sei de Kung Fu não só para me desenvolver, mas também para ajudar outras pessoas a se desenvolverem, fisicamente e mentalmente. Mas, acima de tudo, poder compartilhar esse conhecimento é o que mais me chama a atenção no que eu posso fazer no meu dia a dia lá na academia. E me conta, precisa de técnica ou de força ou das duas coisas? Você, primeiro de tudo, tem que ter força de vontade, você tem que querer. Não é força física? Não, não é força física no primeiro momento. Quem é desajeitado até andando pode também? Pode também. Você pode, assim, até pessoas que têm alguns tipos de deficiência podem treinar com a gente, não tem problema. O mais importante no Kung Fu é a vontade de treinar, porque ela vai criar o hábito de treinar. Se você tem a vontade, você tem o hábito, a força física, a velocidade, aquelas coisas bonitas que a gente vê, elas vão ser desenvolvidas em você. Mas tudo começa com a força de vontade e com o hábito. E qual é o público lá da sua academia? De idade, de sexo, homem, mulher? Normalmente o Kung Fu ele trabalha para pessoas de todas as idades. Na nossa academia, a gente tem um público normalmente mais jovem, fica na faixa entre 16 e 30, 35 anos. Você pega aí 80% do nosso público. Mas a gente tem casos bem mais novos, 5 anos, e mais velhos de 60, 62 anos. Legal demais. Eu sei que você veio acompanhado hoje de dois amigos, né? Vamos chamar eles aqui para o estúdio, pessoal. Quero pedir ajuda a vocês aqui, aos câmeras. Por quê? Eu queria fazer uma coreografia, esse é o termo? Sim, pedi para o Paulo e para a Camila mostrarem aqui para a gente. Paulo e Camila, por gentileza. Prazer recebê-los aqui. Prazer, tudo bem? Faz Kung Fu há quanto tempo, Paulo?
Vai completar 6 anos de Kung Fu. Para você, o que significa? Kung Fu atualmente é minha arte, é minha vida, né? É o esporte que eu pratico e pretendo seguir por bastante tempo também ali. Me auxilia muito no desenvolvimento físico e, inclusive, no meu trabalho também. Sim, porque eu trabalho sob bastante pressão. Ali a gente sabe lidar um pouquinho com a pressão, desviar um pouquinho e conseguir intercalar com o dia a dia e conseguir entregar as demandas que precisam. E só a mente aí tá muito ligada, né? E para você? O Kung Fu ajuda? Então, o Kung Fu, ele me ajudou a superar distúrbios alimentares e eu consegui conquistar esse equilíbrio entre mente e corpo e me instigou a pesquisar sobre quadrinhos chineses, porque eu faço arte, então eu acabei juntando as duas coisas. Legal, legal. Gente, eu tô impressionado com o Kung Fu. Acho que eu vou fazer Kung Fu, viu? Porque esse negócio da pressão aí, gostei. Um programa ao vivo é uma pressão danada. Meu Deus, vamos fazer uma coreografia? Vamos lá, Danilo. Como que a gente pode fazer para o pessoal de casa ter uma Pode ficar ideia? de frente para cá os dois? Quer que eu te ajude com o microfone? Não. Pode deixar. O que a gente vai fazer aqui, na verdade, é mostrar, Anderson, a primeira matéria que a pessoa aprende no Kung Fu, que são as posturas básicas. O que é isso? Como você tem que movimentar os seus pés e suas pernas para poder fazer o Kung Fu. É como os básicos de jogo de vôlei, ou básicos de qualquer outro esporte. São os fundamentos. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cruza. Vira. Cruza. Vira. Sentido. Movimenta. Aí, relaxa. Eita, que legal. Adorei. Muito legal, meninos. Por favor, por gentileza, podem continuar assistindo ao programa. Que incrível. Gostei demais. O importante de começar o Kung Fu através dessa técnica é justamente o fato que a pessoa tem que movimentar para a esquerda e para a direita. Então, essa lateralidade, às vezes, é pouco desenvolvida nas pessoas, muito por conta do sedentarismo. E vai resolver justamente nesse treino. Já fez, Shen? Eu nunca fiz, nunca pratiquei, mas desde pequeno tinha vontade de praticar. Só que não tive essa oportunidade. A minha cidade não tinha uma escola assim que ensinava isso. Entendi. Eu, na verdade, cheguei a praticar Kung Fu por mesmo, bastante Henrico? tempo. Eu pratiquei Kung Fu por uns 10 anos, mais ou menos. Aliás, o início do meu estudo de mandarim foi através do Kung Fu. Porque eu sempre tive vontade, eu sempre gostei muito de línguas, né? Tanto é que eu estudei linguística. E na época que eu treinava Kung Fu, eu estava comentando com o meu professor que eu tinha interesse em aprender chinês. Ele me apresentou um professor e aí que eu comecei a estudar o mandarim. Já que estamos falando disso, o mandarim é a língua do futuro? Olha, com certeza, porque a China já é a segunda maior economia do mundo, né? E é o maior parceiro comercial do Brasil já desde 2009. Então, muitas pessoas estão começando a focar no chinês justamente para ter esse diferencial no mercado, né? A China, simplesmente pelo fato de ser 1/5 da população mundial ser chinesa, né? É um mercado infinito. Então, todo mundo que investe no mandarim tem chances de se dar bem nos negócios. Incrível. Bom, no bloco anterior eu fiz a pergunta. Na verdade, eu sugeri ao pessoal da banda para tentar descobrir os termos, né, Henrico? Vou pedir aqui ajuda ao Enéas. Na verdade, eu quero saber o que vocês responderam, porque eu já sei as respostas. Cara, Vamos lá. é só chute. Vai, eu cada um de escutei, vocês. eu ouvi uma coisa ou outra soprada aí no início do programa. Mentira, gente, mentira. Pode falar, Luciano. O primeiro sinal, dia. O segundo, sol. O terceiro, coloquei madeira com uma interrogação aqui. Olha só. Eu acho Colou que da ele conversa que a eu gente sou fez. observador, eu sou fico Colou e observando. colou em volta. errado ainda. Não, Colou errado. Olha o professor falando. Foi mal, professor. Olha só, no meu aqui eu chutei, não teve nem como. Casa, amor, e eu imaginei esse símbolo aqui como aquele símbolo do infinito, eu fui e coloquei eternidade, vai. Tá errado. Tá errado. E aí? O meu foi porta, montanha e luta. Eu aposto que eu acertei a primeira.
8. Olha. Olha, errou. Boa, boa, boa. Vou mostrar aqui a solução. Aqui tem mais símbolos. Henrico, quero que você me ajude. Você pode olhar para o retorno ali para facilitar para você. O primeiro símbolo que vocês responderam aí, gente, é um sol. Isso. Os ideogramas, parte dos ideogramas eles vieram diretamente de desenhos. Então, o primeiro símbolo ele vem do desenho de um sol. Hoje em dia, na verdade, ele sozinho não tem o significado de sol. A palavra sol é diferente. Mas ele tem um significado muito Isso parecido. tem um significado que é o muito dia. semelhante, que é dia. Né? Mas em algumas palavras específicas, tipo, por exemplo, nascer do sol, aparece esse ideograma aí. E a segunda palavra, o segundo símbolo? Esse é fácil, gente. Olha aqui. Qual que é o segundo? Estou conseguindo ver. É o da madeira? É, né? É, porque não está passando ali no retorno. Ele vem do desenho de uma árvore, né? Então, hoje em dia ele significa madeira. Então, acompanhando lá no desenhozinho, dá para ver que parece mesmo um desenho de um tronco de uma árvore, né? Sem a copa, né? Sem as folhas. E por último, é o mais legal. Vocês nunca imaginariam. O que é, Henrico? O último é o cavalo, exatamente. Isso. Que também o cavalo hoje em dia ainda é a palavra cavalo também, né? Ele não teve mudança de significado. Mas aí vocês podem ver através cada uma das colunas representa um estágio da mudança do ideograma. Então vocês podem ver ali, por exemplo, tem uma mulher, aí é uma mulher agachada, né? Então o segundo desenho parece o desenho de uma mulher agachada. Aí foi se modificando até se tornar o ideograma que tem ideia de mulher. Henrico, assim, de quanto em quanto tempo essa evolução de um ideograma para o outro? Essa evolução a evolução. Os ideogramas eles são uma escrita muito antiga, né? Eles têm mais ou menos 5.000 anos de história. Os ideogramas eles antes eram escritos em cascos de tartaruga e ossos, e eles eram usados como para fazer previsão do futuro sobre o clima. Vai ter terremoto e tal, então eles escreviam isso nos cascos de tartaruga e nos ossos, jogavam numa fogueira e de acordo com as rachaduras que eram produzidas, eles faziam as previsões. Então essa época dos ideogramas é chamada de ossos adivinhatórios. E aí eles foram se modificando, e foram surgindo outras formas de criação dos ideogramas e tal. Muito legal. Gente, vou ter que cortar o papo de vocês rapidinho, o nosso papo aqui hoje, porque a gente vai para o intervalo e já volta. Até já.